Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui do canal Espiritismo Nova Sociedade e iremos tratar sobre esse tema aí, é, que é justamente as ponderações que o filósofo espírita, o grande filósofo espírita, talvez o maior filósofo espírita, pensador espírita, Herculano Pires, fez em relação a outro filósofo, a outro pensador que foi o Marx, né, o Karl Marx. E assim, eu não vou ler o texto, né? Mas vocês vão encontrar esse texto. Na verdade, é um capítulo que ele dedica do seu livro Os Filósofos, né? Onde ele trata sobre vários filósofos e escolhe Marx para também comentar, né? Então tá aqui, né? A imagem do Marx, né? Herculano Pires, os filósofos. E eu vou só ler alguns trechos, tá? Sobre, para não ficar assim um vídeo cansativo, mas só para a gente refletir a ponderação que o Herculano faz e as relações que faz com o Espiritismo, de duas visões, de duas formas de pensar, né? Vamos dizer assim, né? O marxismo e o Espiritismo, até onde vai a aproximação, né? Então ele vai dizer assim: se alguém duvidar da importância da filosofia e da sua influência no desenvolvimento histórico da humanidade, basta pensar no significado das 4 leis que servem de epígrafe a esse capítulo. Esse pequeno nome de um judeu alemão do século XIX tem tamanha importância para o mundo atual quanto o teve o pequeno nome de outro judeu do século I para o mundo antigo. Não se espante o leitor, nem deixe o volume de lado, pensando que vamos dizer uma heresia, né? Ele faz uma comparação de Jesus e Marx. É que Jesus, com alguns princípios e uma atividade revolucionária, abalou os fundamentos da antiguidade e lançou os alicerces de um novo mundo. Marx, embora de maneira diversa, fez o mesmo. De suas mãos saiu Lenin e da mão deste a Rússia soviética. Até um pouco tempo, escrever sobre Marx era muito difícil. Ou nos decidimos a aceitar alguns chavões, tão mentirosos quanto os estúpidos, forjados pelos seus adversários, ou estaríamos condenados de antemão. Hoje a situação é bem outra. Podemos tratar Marx como um filósofo e um revolucionário, analisar seu pensamento, expor sua doutrina, aprová-la ou rejeitá-la com os nossos próprios critérios. Então ele diz: até há pouco tempo escrever sobre Marx era muito difícil, ou nós nos decidimos a aceitar alguns chavões tão mentirosos quanto os estúpidos. Infelizmente isso aí não mudou, porque assim, mesmo havendo diferenças, né, obviamente na concepção do espiritismo e do marxismo, da proposta marxista, que é uma proposta que não considera o espírito, Marx não se preocupou com isso, né? Inclusive tem achados recentes aí onde Marx diz que detestava o espiritismo, não é? Porque obviamente ele via com certo preconceito, ele não dedicou nenhum tempo da sua vida para estudar os fenômenos espirituais. Tá? Mas assim, o que é que Herculano faz e que falta ao movimento espírita, principalmente o movimento espírita de direita, conservador, que fica repercutindo espantalhos sobre o marxismo, tá? Algo totalmente diferente do que fez esse grande filósofo Herculano Pires, que fez uma ponderação, fez um estudo filosófico, fez relações com o espiritismo, né? E viu onde vai onde tem um muro de um para o outro, né, que é justamente a questão espiritual. Ele vai desenvolver isso aí, mas ele não, de maneira nenhuma, se Herculano tivesse encarnado aqui, ele iria aprovar essa verdadeira movimento de fake news, né? Inclusive que o próprio Divaldo Franco, né, foi um dos responsáveis por isso, por fazer vídeo com a bandeira do Brasil atrás de si, dizendo que Marx era um cara que não gostava de trabalhar, né? Demonizando o comunismo, né? O fantasma do comunismo. Herculano não fez isso, né? Veja que diferença falta um pensador como Herculano, né? Para fazer essas ponderações, para fazer essas análises filosóficas, essas análises que têm um aprofundamento, né? Diferente
do que a gente vê hoje circulando no zap da vida, né, dos fake news. Então, Herculano, no livro Os Filósofos, faz essa ponderação, não é que falta, né? Hoje em dia, onde todo mundo comenta sobre tudo, sem conhecimento, e é bem complicado a gente ter um espiritismo, vamos dizer assim, que seja levado a sério, né? Porque é um espiritismo raso, é um espiritismo que se baseia em ouvir dizer de fake news sem uma análise mais profunda. Então ele vai continuar, mas não fomos nós os que hoje usamos esse direito, que o conseguimos, foi o próprio Marx. O simples fato de pôr em marcha o seu pensamento redundou nas sucessivas derrocadas das barreiras que o enfrentam, né? E ainda aqui, apesar das divergências profundas, os dois judeus, né, Jesus e Marx, tão distantes na história quanto no plano das ideias, e ao mesmo tempo tão próximos no plano ético e nos objetivos, muitos se assemelham. Então, qual é esse objetivo, né? Jesus quis instaurar na Terra, continuando no texto, Jesus quis instaurar na Terra o reino de Deus através do amor, pregando a fraternidade e a igualdade entre homens. Ensinou a paternidade universal de Deus e com isso, como adverte o apóstolo Paulo na Epístola aos Gálatas, fez desaparecerem as divisões convencionais entre gregos e judeus. O senhor escravo, homem e mulher. Marx é um judeu mais recente, nasceu no mundo já modificado pelo cristianismo, mas viu que esta modificação não havia sido completa. Além disso, o amor de Jesus se transformara através do século em ódio sangrento. Os judeus tiveram de aguçar o senso prático, tomando emprestado o espírito comercialista de seus vizinhos fenícios para poderem enfrentar as agruras da dispersão no mundo hostil. Um pequeno objeto com o qual certa vez os fariseus procuraram colher Jesus numa armadilha, a moeda, tornaram-se ao mesmo tempo o suplício e a salvação dos judeus. Marx, impulsionando talvez pelas forças mais profundas da raça, tomou exatamente a moeda como ponto de partida de sua construção histórica e fez dela um evangelho às avessas para o novo tempo. A fórmula de Jesus havia sido a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a de Marx foi nem a César nem a Deus, mas a circulação. É o que vemos na sua exposição sobre a metamorfose da mercadoria, a crítica da economia política. Não com essas palavras, mas com os signos que as representam, como adiante demonstraremos. Então, assim, eu não vou ler assim, muito mais, né? Mas veja só, Herculano vai fazer uma relação bem interessante, onde a gente pode ver aqui mais no final, né? Herculano tratando sobre a questão do livro O Capital e da teoria da mais-valia, veja o que ele vai dizer, né? O Capital é uma baliza histórica. Antes dele, entende o panorama da pré-história socialista, com os sonhos e as utopias que vêm de Platão até Proudhon. Depois dele, o socialismo adquire consciência filosófica e científica, estrutura apolítica, e está assim preparada para tomar o seu lugar na realidade social. Jesus pregara a socialização pelo amor, e depois dele, os primeiros cristãos reuniram-se em comunidade fraterna, das quais o livro de Atos nos conserva algumas notícias. Marx vai ser apontado como o anticristo, né, entre aspas, né, pois pregar a socialização pela violência. Mas não se pode dizer, veja a ponderação que Herculano faz, né? Mas não se pode dizer que pregasse pelo ódio, bem ao contrário. Encontramos em Marx a mais profunda compreensão do processo de desenvolvimento econômico e da influência inevitável das suas leis sobre os homens. A violência marxista, que decorre das leis de transformação da natureza, pretende ser uma lei e não um princípio moral, e a constatação de uma fatalidade histórica, e não a pregação intencional.
Prossigamos, porém, no rápido exame que estamos fazendo em Dias Gerais do Século Renovador, para vermos a origem histórica desse processo de violência. Então, Herculano, ele tem a consciência que Marx, ele foi realmente bem materialista, porque a violência revolucionária não é algo desejado por Marx. Era uma visão, né, um entendimento muito lógico que a burguesia que detém os meios de produção, elas jamais irá, né, abrir mão dos seus privilégios de forma pacífica. Então, num processo revolucionário, obviamente que há os processos de violência. Herculano concorda com isso? Não, né? Porque a gente não está aqui dizendo que Herculano era marxista. Mas ele faz uma ponderação como filósofo que né? Porque é um espírito que está entre nós, está nos intuindo, nos orientando, né? Herculano era um filósofo e ele sabia fazer essa dialética, né? Entre o espiritismo, o marxismo, entre o materialismo histórico que Marx pregou. Veja, a burguesia não vai abrir mão dos seus privilégios. Né? Quem tem um meio de produção não vai, a bel prazer, dividir, deixar sua lucratividade de lado. Então, essa violência revolucionária é uma violência que ela vem por questão muito óbvia, né? De a burguesia não ceder. Então não é algo que desejado, né? Porque Marx era um violentista, um cara que queria ver sangue revolucionário. Não, é uma análise, e o Herculano entende isso, quando ele diz que seria, a violência marxista seria uma lei, né? Muito óbvio entender, por conta desses fatores que eu coloquei, mas não um princípio moral. Ele vai dizer que na Comuna de Paris fracassou porque não foi colocado em prática justamente um processo mais violento, né? Foi feito logo eleições, etc. Ele vai dizer aqui no texto, e assim, tem que ser lido para ser entendido esse capítulo inteiro, né? Do livro do Herculano. Então veja que ele coloca, nesse mesmo sentido que eu estou falando, sobre a burguesia não abrir mão dos seus privilégios. Acreditar ingenuamente que as forças reacionárias desaparecessem pelo passe de mágica de um golpe revolucionário é tão fútil como acreditar que a burguesia entregue o poder sem luta. Trata-se para Marx não de questões morais ou de princípios humanistas, mas de leis econômicas e políticas. Essas leis são inflexíveis, como as leis naturais. Desprezá-la é fracassar. Não há alternativa. O episódio da Comuna de Paris o provou, como todos os episódios anteriores, desde as lutas dos escravos na antiguidade, já o haviam demonstrado. Marx parte da análise dos fatos, do exame das leis para chegar às suas conclusões. Sua atitude é objetiva, baseia-se em dados concretos. É um materialismo histórico dialético. Vai olhar a história de uma forma nua e crua e vai olhar, sempre houve processos violentos, revolucionários. Não vai mudar. Né? Então ele coloca Herculano, né? O século renovador se transforma assim num século profético, de anúncio e preparação do futuro. Que é esse futuro? Como será ele? Marx o diz incessantemente, é o reino da verdadeira humanização, do humanismo legítimo, da humanidade socializada. Vemos sonhar a todo momento com esse mundo diferente, livre de exploração e de violência, esse verdadeiro reino de Deus na Terra, que Jesus não conseguiu com amor, porque Jesus também era utopista e não científico. Mas no século XIX, a era dos utopistas passou. Estamos na fase de superação histórica e novas perspectivas se abrem para a humanidade toda. Sim, a humanidade toda. Porque Marx não deseja a felicidade apenas para os proletários, como dizem seus críticos, de má fé. Veja Herculano defendendo Marx. Né? Veja que incrível, né? Como falta ao nosso movimento espírita essas ponderações. Né? Mas também para os burgueses, para os ricos, que não perderão somente seus haveres e o poder, mas também aquilo que os desumaniza, a embriaguez do dinheiro e da propriedade privada.
Marx, né, era de temperamento bondoso, paciente, compreensivo, mais intransigente na defesa de seus princípios e capaz da ira divina dos profetas hebreus. Aí vai fazer uma relação de Marx com os profetas hebreus, etc. Só para a gente encerrar, né? Então, para encerrar, pessoal, a gente vai no final desse capítulo, né? Herculano vai fazer uma reflexão em torno de que alguns críticos, né, dizem que para que a criação de um partido comunista se o próprio marxismo diz que a humanidade precisa caminhar para um socialismo. Se o socialismo, se o comunismo já é fatal, qual é o objetivo de se criar um partido comunista, né? Como se explica a criação do Partido Comunista? Para que esse partido, né? Para que esse partido, se o socialismo é tão fatal como o amadurecimento de um fruto na árvore? Aí vai dizer, esse problema implica o velho dilema do determinismo e livre-arbítrio, mas o marxismo o coloca na mesma posição em que Kant, né, o colocara. O determinismo caracteriza o plano físico, a natureza, e o livre-arbítrio caracteriza o espírito, em seu plano de atividade moral. Marx procura fugir a uma contradição muito mais séria que a referida anteriormente, explicando que a necessidade ou o determinismo tem como complemento a liberdade. O socialismo é uma necessidade histórica, mas depende da atividade livre do homem para realizar-se. O fruto na árvore pode mirrar ou bichar antes de amadurecer, ou pode apodrecer e cair sem ser aproveitado. O homem feito de duas formas de determinismo, a física, decorrente das leis naturais, e a social, decorrente das leis da vida em sociedade. A primeira dessas formas, ele está rigidamente submetido, ou seja, a física, né? A segunda está submetido de maneira dinâmica, porque é ele mesmo, pela sua atividade livre, que gera as leis sociais. Entretanto, não nos esquecemos de que o homem em sociedade é determinado pelas condições econômicas. Sua consciência, sua moral, sua personalidade são moldadas pelas formas de produção. Vemos assim porque o determinismo tem a liberdade como complemento. Sem a liberdade de vender e comprar, o homem não criaria o determinismo das trocas, né? O que pretende a imensa rede de formulação, né? Moeda, dinheiro, moeda, dinheiro, moeda, dinheiro, né? Que é aquela forma marxista. E ele vai dizer, não há dúvida que a solução é engenhosa, mas aqui podemos lembrar o episódio Locke e Leibniz sobre o problema do conhecimento. Eu não vou entrar nisso aí porque ele desenvolveu no texto, aí, como eu disse, é interessante ler o capítulo para a gente ter uma observação melhor da visão de Herculano ou marxismo. Marx, de certa maneira, diz que nada existe no homem e que não venha da produção. Com o sorriso socrático, podemos fazer uma advertência, exceto o homem, né? Então, assim, veja que a ponderação de Herculano é bem sutil aí, né? Em relação à sua crítica ao marxismo, que é justamente a falta do espírito. Herculano ele jamais nega a influência da economia, da parte física, inclusive chama de determinismo, né? Que é a situação econômica na vida do ser humano. Mas Herculano não vai abrir mão dos conhecimentos espíritas, ou seja, nós não somos uma tábula rasa. Nós, quando encarnamos, nós trazemos, não bagagem de vidas anteriores. Trazemos bagagem de vidas anteriores e aí é uma mistura, né, da bagagem evolutiva do espírito com as questões sociais atuando, né? E aí é quando vai se fazer uma relação do espiritismo com a sociologia, com o marxismo, não é? Com as leis, né, do dinamismo social, etc. Então, Herculano ele não nega a contribuição do marxismo. Ele sempre vai fazer a ponderação de que, enquanto o marxismo diz que é a matéria, né, que vai constituir a consciência, o espiritualismo vai dizer que é a consciência que antecede a matéria, porque antes de existir o determinismo físico, há também um espírito que é livre, né,
É condicionado pelas condições físicas e materiais, sim, muito, bastante. No entanto, também tem a sua bagagem pregressa de vidas anteriores, né? Por isso que sempre haverá, não é, pontos fora dessa curva, não é mesmo, vamos dizer assim, o social sendo bastante presente na vida das pessoas, sempre vai haver esse processo evolutivo, porque vai haver os processos reencarnatórios, a gente vai acumulando as bagagens, né, de outras vidas, e o espírito vai evoluindo. Mas não é só condicionamento material, como vai dizer o marxismo. Existe também a bagagem espiritual. E o espiritismo se apoia em quê? Em evidências. Né? Em evidências dentro da fenomenologia espírita. Que é o quê? As informações dos espíritos, né, sobre reencarnação, né, em vários comunicados. Tanto é que Kardec concluiu pela encarnação, porque os espíritos, em diversas situações, comunicaram a ele sobre a realidade da reencarnação e pela própria lógica do processo reencarnatório. Vai concluir também o espiritismo pelas aptidões especiais, né, mostrando que nós não somos, como falei, um livro vazio quando encarnamos, não é? A gente traz bagagens de aprendizado, né, que transcendem o conhecimento, muitas vezes, de uma vida, né, de poucos anos de vida. São crianças que têm habilidades especiais, né, que já nascem sabendo, por exemplo, um idioma, já nascem, não é, com habilidade extraordinária, não é? Inclusive com lembranças de vida passada, né? São estudados casos e casos, né? Tanto é que o Ian Stevenson aí publicou um estudo profundo, né, racional, científico, de casos de lembranças de vidas passadas e outros que continuaram o seu trabalho. Então é sempre interessante fazer essa ponderação, né? O espiritismo, ele vai dialogar com as ciências sociais, como eu sempre vou trazer aqui, mas no entanto ele não vai abrir mão da sua perspectiva espiritualista. O marxismo, ele é extremamente útil para a gente entender a materialidade da vida, mas ele não dá conta dos aspectos espirituais, até porque ele não se preocupa, ele não trabalha com isso, né? O marxismo não vai estudar mediunidade, o marxismo não vai estudar lembrança de vida passada, o marxismo não vai estudar EQM, né? O marxismo não vai estudar fenômeno de telepatia, mas não vai estudar isso. Então, assim, o ponto de comunicação existe onde é possível, onde, por exemplo, tratar sobre a materialidade da vida, a gente tem que ir com o marxismo, a gente tem que ir com o materialismo histórico. Agora, a gente não pode dizer que o ser humano ele se resume às questões materiais. E aí onde entra o aspecto espírita, é por isso que o espiritismo, ele mais crítico, ele mais progressista, ele nessa visão, ele é tão rico de conhecimento, porque ele consegue fazer esse diálogo que Herculano fez, sem espantalho, o fantasma do comunismo. Então faz muita falta esse tipo de abordagem, faz muita falta a gente ter reflexões profundas nesse sentido e tentar buscar o conhecimento sem fanatismo e aproveitando várias áreas do conhecimento humano. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu!